Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje estamos com um programa novo, né? Mas a aula de hoje será sobre exercícios de revisão. Então, vocês vão fazer a V2, né? E aí, nós vamos fazer as aulas separado por matéria da V2. A V2 vai cair o uso dos porquês, vai cair as formas nominais dos verbos e vai cair o uso do hífen, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte, vou falar hoje, né, como vocês estão vendo aqui, sobre o uso dos porquês, somente, tá? Esse conteúdo está na apostila 2. Vou vir na próxima aula também com as formas nominais. E depois, a professora Fernanda, né? Vocês já tiveram aula com ela, gostaram dela? Super gente boa ela, né? Ela vai vir com o uso do hífen para vocês, tá bom? E aí a gente vai trabalhando assim, que é melhor, porque vocês vão fixar mais aí o conteúdo, né? Tirar todas as dúvidas de tudo, porque a gente vai ver tudo separado, né? E tirarem 10 na prova. Estou aguardando essa nota. Não aceito menos do que isso em oitavo ano, né? E aí hoje eu fiz o seguinte, né? Trouxe um resuminho dos nossos porquês. Lembrando que nós temos 4, né? São os quatro porquês. Vamos falar sobre eles antes de fazer os exercícios, né? Como foi uma matéria que nós vimos lá antes no início da AV1, né? E aí pode ter esquecido alguma regra, alguma coisa assim, e a gente revê, né? Tira as dúvidas, quem ficou com alguma dúvida, e vamos praticar, ok? E aí vou ler para vocês, a gente fala um pouquinho, explica um pouquinho e a gente volta para os exercícios, tá bom? Então vamos ali, ó, deixa eu marcar aqui para vocês. Essa caneta aqui não é igual à caneta do meu outro programa, então pode ser que fique um pouquinho mais tortinho, né? Mas vai ficar bom. Aqui eu tenho 4 porquês, estou envolvendo todos eles aqui. Uou! Então, vamos falar sobre o primeiro, né? O primeiro porque, na verdade, ele tem 3 bolinhas e eu acabei esquecendo de colocar a terceira, mas a gente vai falar sobre ela. Então, a primeira bolinha, que é essa que eu envolvi, é o porquê, a gente está falando sobre porquê separado, sem acento. Ele é utilizado, né? Ou no início da frase ou no meio da minha frase interrogativa. Professora, só no início e no meio? Sim, só no início e no meio. Por que no final não? Porque o outro porquê que a gente vai ver já já, tá? Então, no início e no meio de frases interrogativas, eu utilizo o porquê separado sem acento. Vamos ao exemplo. Por que tem que ser sempre você a melhor atleta? Ó, o porquê que, separado sem acento, iniciando a minha frase, olha o ponto de interrogação aqui, ó, minha frase interrogativa. Início ou meio. Perfeito? Minha segunda opção desse meu porquê é ele sendo substituído pelo qual, pela qual, pelo meu pronome relativo, podendo ser plural também, pelos quais, pelas quais. Tá? E o terceiro que eu não coloquei aí é aquele que vai substituir pelo qual motivo, por qual razão. Tá? Eu não coloquei, mas aí vocês já sabem que equivale também esse valor. Aí tem um exemplo. Esta é a razão por que não vim. Né? Então, essa razão pela qual, pelo qual, pelos quais, pelas quais. Ou você pode colocar por qual motivo, por qual razão. Ok? O meu segundo porquê, os separados sem acento. É esse aí que eu tenho que tomar cuidado na frase. Por quê? Nas frases interrogativas também leva a ele, mas olha aqui, ó. No final da frase interrogativa. Não é início e meio, porque o início e meio é esse separado sem acento, esse que a gente acabou de ver, tá? No final é que ele vai levar acento, tá bom? Aí olha o exemplo. Não veio por quê? Olha o porquê aqui, ó, separado com acento. E olha aqui o que eu tenho aqui do lado, ó. Meu ponto de interrogação. Ok? Então, qual é a diferença dos porquês separados? O sem acento, início e meio de frase. O com acento, final de frase. Né? E no caso do sem acento, serve também pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, pelo motivo, pelo qual razão. Tá? E agora falando dos juntos, né? O terceiro, que é o junto sem acento, ele está aqui,
ele é a minha conjunção, né? Ele serve tanto para respostas, né? Ou seja, eu fiz uma pergunta, eu vou responder com porquê. Vai ser esse porquê junto sem acento. Ou, né, eu vou utilizar como conjunção, que é o que está dizendo aqui, ó, em frases afirmativas, que aí você pode substituir por conjunção explicativa por conjunção causal. Olha os exemplos. Não, Carlinhos, não dá para ir a pé, porque Paris fica muito, muito longe. Outro exemplo. Porque estava doente, eu não vi, né? Então, vocês vão perceber que são os porquês juntos, sem acento, exatamente através de uma conjunção que eu posso substituir por conjunção explicativa por conjunção causal, né? No caso explicativo, você pode usar o pois, né? E lembrando, para a resposta também, se eu fiz uma pergunta e vou responder com porquê, eu vou responder com esse porquê junto sem acento. Beleza? E o nosso quarto e último porquê é exatamente o porquê junto com acento, que vai ser pluralizado. Como assim? É o único porquê que eu vou tratar dos demais, né? E aí é aquele que eu vou usar junto com acento. Então, se eu falo assim, utiliza os porquês. Então, quando eu falo utiliza os porquês, eu estou lidando com todos os porquês. E exatamente você vai escrever os porquês assim, junto com o acento, e botar o S no final, que você vai pluralizar. Então, ele está até aqui, ó. O único que pode ser pluralizado. Perfeito? E o outro motivo de usar o porquê junto com o acento é esse aqui. Você vai substituir por motivo e razão. Cuidado, né? Que aqui, ó, o primeiro porquê separado sem acento é por qual motivo? Por qual motivo? Por qual razão? Já esse junto com acento é só motivo e só razão, tá? Não tem esse por qual, porque se tiver o por qual, você vai usar o separado, tá? E esse último porquê, esse junto com acento, é o meu que tem valor de substantivo, ok? Aí, olha o exemplo. Todos entenderam o porquê da minha falta. Agora, vou dar uma dica para vocês, né? Eu já tinha falado isso anteriormente quando a gente viu os usos do porquês. Esse porquê, ele vai vir acompanhado, né? Na maioria das vezes, por um artigo, por um numeral, por um pronome, né? E aqui ele veio com um artigo, olha aqui, ó. Todos entenderam o porquê, tá? Então, preste atenção nesses usos do artigo, do numeral, do pronome, que vier acompanhando esse porquê junto com o acento, ok? Então, vamos aqui para o primeiro exercício. E aí, eu vou ler, né, nesse meu outro computadorzinho que está aqui do meu lado, as questões. Eu leio aqui e a gente vem aqui para explicar e ver a resposta. Lembrando, oitavo ano, não esqueçam de pausar o vídeo, né, antes do gabarito. O que eu aconselho? Passei o slide, vocês pausem, façam as anotações de vocês, botam a resposta de vocês e aí despausam o vídeo porque aí a gente vai comentar sobre as questões, né? Porque tá na prova e eu quero 10 nessa prova, né? Então vamos lá. Então assim, eu tenho um quadrinho, a tirinha, eu vou ler para vocês. Querem mais mosquitadas? Por que parou? Parou por quê? Aí ele diz assim, explique o uso dos porquês no último quadrinho. Então aqui no último quadrinho, tem aqui, ó, esse primeiro porquê aqui, que é o separado sem acento, e tem esse outro porquê aqui, que é o separado com acento. Então, tem os dois porquês, né? E aí, ele quer a explicação deles. Então, vamos lá. O primeiro porquê. Vamos falar sobre o primeiro, que é o separado sem acento. Por que parou? Por que esse porquê tem? Viu? Muito fácil, né? Porque é uma pergunta. E esse porquê está no início da frase. Se ele estiver no início ou no meio, ele será o porquê separado sem acento, né? Então, toda vez que for, né, uma pergunta, uma frase através de pergunta, e essa porquê estiver no início ou no meio, ele será o porquê separado sem acento, ok? E o segundo porquê que está ali, ó, parou por quê? Já é o oposto. Também é uma pergunta, mas é uma pergunta na qual, olha só, ele está no final, olha o ponto de interrogação aqui no final do lado dele. Então, quando ele aparecer no final da frase, ele já vai levar o acento, né? Então, qual é a diferença dos dois porquês separados, um com acento e o outro sem acento? É exatamente, iniciou a frase separado sem acento, ou meio. E no final da frase, você vai acentuar, ok?
Então, olha lá a nossa resposta. O primeiro porquê separado sem acento, início de frase interrogativa. E o porquê separado com acento, final de frase interrogativa. Fácil, fácil, né? Então, vamos para a próxima questão, que diz assim. Assinale a alternativa inadequada. Olha só. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, ó. Inadequada. Isso é importantíssimo, né? É prestar atenção no enunciado. Então, eu quero que você marque para mim o quê? A errado. Né? Então, eu tenho 4 frases. 3 estão certas. Uma está errada. E é essa que eu quero. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira frase diz assim. Você sabe dizer por que Marilda não compareceu ao jogo? Então, tem aqui o porquê. Ó, separado sem acento, né? Bem, tá certo ou errado esse porquê? Perfeito, né? Está certíssimo. Então, vamos botar um certinho aqui. Por que tá certo? Né? Lembrando, é uma pergunta, olha aqui, ó, ponto de interrogação. É uma pergunta, né? Então, toda vez que uma frase de pergunta, o porquê vier ou no início ou no meio da frase, é o porquê separado sem acento. Início, meio, separa sem acento. Perfeito? Vamos para o segundo. Acho que não veio porque está doente. Olha aqui, ó. Lembrando do porquê separado, que não é só para pergunta, né? Eu posso substituir pelo que mesmo? Qual motivo? Por qual razão? Pelo qual? Pelas quais. Não pode esquecer também. Acho que não veio porque está doente. Então, acho que não veio, pois está doente. Então, se eu posso substituir por uma conjunção, seja ela explicativa, seja ela causal, é o porquê junto, sem acento. Então, isso aqui também está certo. E lembrando também que não é só para conjunção, serve também para resposta. Né? Se fosse uma frase na qual estivesse respondendo, também é o porquê junto, sem acento. O terceiro diz assim, e você chegou atrasado por quê? Ele está aqui, né? Aqui. Certo ou errado isso aí, pessoal? Turma dividida, eu escutei gente falando que está certo, gente falando que está errado, né? Essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque é uma frase na qual o porquê ele está no final da frase. Quando ele está no final da frase, ele tem que levar acento, né? Então, esta é a minha frase errada, essa é a minha frase incorreta. Porque final de frase é o porquê separado com acento. Início e meio ele não leva acento, mas no final ele leva, tá bom? Próximo, posso inventar vários porquês. Olha aqui. Bem, lembrando quando eu pluralizo, né, o porquê, ele é o junto com o acento. Então, toda vez que se tratar do porquê no plural, vai ser o junto com o acento. Então, por isso que ele está certo. E não é só por isso, porque também quando ele tiver valor de motivo e razão. Quando ele tiver valor de motivo e razão, ele também é o porquê junto com o acento. Ok? Foi? Olha lá a nossa resposta certa, né? Que na verdade está errado, porque aquele porquê deveria ter acento. Muito bom. Vamos para o próximo. Complete as frases usando o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o junto sem acento, o junto com acento. E justifica o emprego. Então, o que é mais importante aqui é que eu estou pedindo 2 coisas. Eu estou pedindo que você... vamos apagar aqui. O que a professora fez? Rabiscou, porque eu encostei aqui. Aqui, vamos lá. Vamos marcar todos eles. Então, além, né, de eu ter que colocar o porquê aí, eu tenho que justificar. Eu vou envolver, né, aqui para não confundir. Então, além de eu colocar, eu vou justificar, né? Então, a gente vai fazer ao mesmo tempo.
A gente faz a primeira, coloca o porquê ali e aí a gente fala sobre ele. Aí você já justifica ali do lado, né? Então, a primeira frase diz assim: ninguém sabia o porquê da mudança de horário do jogo. Bem, ninguém sabia o motivo da mudança de horário do jogo. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma coisa muito importante para chamar a atenção de vocês, que é o uso do artigo. Então, o uso do artigo, né? E eu podendo substituir por motivo e razão, é exatamente o meu porquê junto com acento. Foi? Né? Porque, vamos relembrar, ele junto com acento tem valor do substantivo, que eu posso substituir por motivo, por razão, e veio acompanhado de um artigo, de um numeral, de um pronome. Tá? E aí ele cabe direitinho, ninguém sabia o motivo da mudança de horário do jogo, ou a razão, né? Ok? Vamos para a próxima. De todas as cidades por que passei, esta é a mais acolhedora. Então, de todas as cidades pelas quais passei, qual é o porquê que eu uso quando eu substituo pelas quais, pelos quais, pelo qual motivo, pelo qual razão? Qual é o porquê? Vamos, oitavo ano, quero ouvir, ouvi. Desse porquê foi no final da sala, né? Isso aí, né? É o porquê separado. Gente, que horror, né? Eu acho que eu não vou me adaptar a essa nova caneta. Ele é muito ruim de escrever. Aqui, ó. É o porquê separado, sem acento, né? Que é o que eu substituo pelo qual, pelas quais, que é o meu pronome relativo. Ok? Pelo qual motivo, pelo qual razão. Vamos à próxima. Assisti a esse filme porque me disseram que era interessante. Então, assisti esse filme, pois me disseram que era interessante. Qual é o porquê que eu uso? Vamos lá, oitavo ano, quero voz alta. Escutei agora no início da sala. Muito bem, para quem respondeu, é esse porquê aqui, ó, junto sem acento, que é o que tem o valor de conjunção, que eu posso substituir, né, por um pois, que é uma conjunção explicativa. Tá bom? Próximo. Esta foi a pior estrada porque transitamos nesta viagem, porque transitamos nessa viagem. Então, esta foi a pior estrada pela qual transitamos nessa viagem. Então, aquele porquê que eu uso, que eu substituo pela qual, pelo qual, por qual motivo, por razão, qual é o porquê? Em oitavo ano. Muito bem, agora eu estou no meio da sala. É o mesmo porquê que eu usei ali em cima, né? Nessa frase B de todas as cidades. É o separado, sem acento. Ok? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre eles, para ficar bem nítido aí. Bem, eu tenho aqui, ó. Ninguém sabia o porquê da mudança de horário do jogo. Então, ninguém sabia o motivo. Então, quando eu substituo por motivo, por razão, e ele vem acompanhado de um outro elemento, é o porquê junto com o acento. De todas as cidades por que passei, esta é a mais acolhedora. Então, esta é a mais acolhedora, por quê? Pelas quais passei. Então, as cidades pelas quais passei. Então, quando eu substituo pelo pronome relativo pelo qual, pelas quais, é o porquê separado sem acento. Ok? A terceira frase é assisti a esse filme porque me disseram que era interessante. Então, quando eu substituo por uma conjunção pois, né? Ou se fosse uma resposta, também poderia, né, ser uma resposta, é o porquê junto sem acento. E o último, que esta foi a pior estrada porque transitamos nesta viagem, é quando eu substituo pela qual, pelos quais, é o separado sem acento. Indo para a próxima, está assim: leia e complete com o porquê, né? E com os 4 porquês aí. Vamos destacar eles novamente para chamar a atenção. Os meus lindos e maravilhosos porquês que vocês não vão mais confundir, principalmente não só pela prova, né? Mas quando vier a fazer um texto, quando vier a fazer uma redação, não usar o porquê errado. É só lembrar dessas regras que vai dar tudo certo. Ok? Então vamos lá. Primeiro,
Porque não foi ficar vendo televisão até tarde. E aí? Qual é o porquê que eu uso? Também, né? É o porquê separado sem acento. Ficou grande de novo. Olha só, o oitavo ano. Vocês não podem esquecer, né? Esse porquê é o que a gente mais usa quando a gente faz perguntas, quando a gente faz textos, né? Trabalhando com pergunta. Início e meio, o porquê separado sem acento, tá? Final é o separado com acento. Então, aqui ele responde, porque você precisa dormir. Então, se ele responde com que porquê? Muito bem. O junto sem acento. Pergunta separado sem acento. Respostas junto sem acento. Aí o terceiro, ele fala assim, por quê? Bem, é uma pergunta também, né? Só que é uma pergunta que está no final, porque eu tenho aqui, ó, meu pontinho de interrogação. Então, qual é o porquê que eu uso no final de frase? Isso aí, é o separado. Todavia, é o separado com acento. Então, eu coloquei de propósito, né? Na primeira pergunta, está no início, ele é separado sem acento. Agora, nessa pergunta, ele está no final, é separado com acento. Ok? E o próximo, né? Ele diz, né? Por quê? Aí ele responde. Porque está na hora, a hora é essa. Então, se ele responde, é a mesma daqui, né? É o junto sem acento. Perguntou, separou ou com acento ou sem acento, dependendo da sua posição. Respondeu, você vai unir. Ele é junto, sem acento. Viu como é fácil? Mole, mole, ele ali é nosso gabarito. Por que não posso ficar vendo televisão até tarde? Perguntou, separado, sem acento. Porque você precisa dormir. Respondeu, junto, sem acento. Por quê? Separado com acento, porque final de frase, respondeu porque está na hora. Hora essa. Respondeu junto, sem acento. Muito fácil. Então, vamos para o próximo que diz: justifique o uso dos porquês nas frases abaixo. Olha só, esse aqui é muito interessante, essa questão. Apesar, né, lá na hora da nossa provinha, não é uma prova discursiva, é uma prova muito objetiva, porque é de múltipla escolha, mas pode ter lá o porquê do lado da justificativa, aí você vai dizer se está certo ou errado, de repente, né, você tem que marcar aquela questão, ou até mesmo uma questão de correlacionar e depois você tem que marcar. Então, por isso que é muito importante decorar as regras, não pode esquecer, né? Então, nesse caso aqui, todas elas estão certas, não tem nada errado. E eu só quero que você me diga, me justifique, né? Essas frasezinhas. Então, tá aqui. Por que você não telefonou? É a minha primeira frase, meu primeiro porquê, que tá até aqui, ó. Por que você não me telefonou? Por que esse porquê separado de acento? Porque ele é uma pergunta. E ele não leva acento porque ele está no início da frase. Né? Vamos para a segunda. Ele estava alegre porque foi promovido. Aqui. Então, ele estava alegre. Por que esse porquê? Porque ele é a minha conjunção que eu substituí por pois. Ó, ele estava alegre, pois foi promovido. Então, esse aí, ele é a conjunção que tem valor, né? Da conjunção explicativa pois. AC. O técnico do time não soube explicar o porquê do esquecimento. Esse porquê aqui. Por que ele está aqui? Por quê? Oitava. Porque, ó, percebam que aqui eu tenho nem vou marcar texto nele, eu vou envolver para não confundir. Eu tenho ele aqui. Esse porquê aí. Porque ele é aquele que eu vou ter valor de substantivo que substitui por motivo ou razão. Olha ali, ó. O técnico do time não soube explicar o motivo do esquecimento. Então, se eu tenho o mesmo valor de motivo e razão, é o porquê junto, né, com acento. Voltando para o nosso marca-texto, para a frase D. Você faltou ontem por quê? Então, eu tenho aqui. Você faltou ontem por quê? Esse porquê está aí, por quê?
é uma frase na interrogativa e ele está no final, né? Então, o que é importante também ressaltar, e a gente vai destacar, é o final da frase, né? Lembrando, porque no final de frase ele é o porquê separado com acento. Início e meio, ele não leva acento. Na frase E diz assim: para dizer a verdade, eu não sei o porquê do esquecimento. Bem, ficou muito parecido aqui, né? Na frase de cima. Por quê? É o mesmo da frase C, né? Eu substituo por motivo, razão. É aquele porquê com o valor do substantivo. Então, eu tenho ali, para dizer a verdade, eu não sei o motivo do esquecimento. Então, eu substituo por motivo, razão, o valor do substantivo. A F diz: dirija com cuidado, porque a estrada é perigosa. Então, dirija com cuidado, pois a estrada é perigosa. Né? Então, se eu tenho esse porquê aqui com o valor de conjunção explicativo, pois, é o porquê junto, sem acento. E a última, a vitória, porque lutamos, está próxima. Então, a vitória por qual lutamos está próxima. Então, aquele porquê que eu tenho um valor dos pronomes relativos pelo qual, pelas quais, né, pelo qual, pelos quais, vai ser o separado sem acento. Lembrando que pode ser pelo qual motivo, pelo qual razão, ou perguntas, início e meio de perguntas. Ok? Vamos conferir nosso gabarito, olha lá. O primeiro porquê, início de frase interrogativa, que é o separado sem acento. O segundo, o porquê com o valor de conjunção pois. O terceiro, porquê que ele vai substituir por razão e motivo, que é o porquê junto com acento. O quarto, que é final de frase interrogativa, é o separado com acento. O que é o mesmo da C, né? A frase muito parecida, que é o porquê junto com acento, valor de motivo e razão. Substantivo, né? Se vocês quiserem completar aí. A F é o porquê também com valor de conjunção pois. E a G é o porquê que vai equivaler ao pronome relativo pela qual, né? Se fosse outra palavra, ou pelo qual, ou suas pluralidades. Perfeito? Vamos para mais um. Então, vamos lá. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. Olha só. Foi inverso, né? Geralmente a gente bota a primeira em cima e a segunda embaixo, mas eu botei de propósito mesmo, relacionar a primeira com a segunda. Então, a primeira está vaga e a segunda que está com as opções. Tendo em vista o emprego dos porquês. Então, ele bota aqui para você, né, o nosso uso dos porquês. Ele também já me dá aqui, ó, o A, você vai botar por porquê separado com acento. O B, junto com acento. O B separado com acento. O C, o separado sem acento. E o D, o junto com sem acento. Né? Então, vamos correlacionar. Então, eu vou pegar aqui a nossa caneta e vamos à primeira frase. Não fiz a pesquisa porque estava doente. Então, não fiz a pesquisa, pois estava doente. Qual é o porquê que tem o valor de conjunção pois? Qual é o porquê que eu uso? Muito bem, esse aqui, ó, o D de dado, né? É o porquê junto sem acento, que é o valor de conjunção. AB. Por que Marcela não conta toda a verdade? Qual é o porquê que eu uso o início de frase, galera? Muito bem, é o separado sem acento. Nesse caso aqui está na C. Que poderia ser no meio, né? Na próxima. Não quis ir ao cinema. Por quê? Qual é o porquê que eu uso no final de frase? Muito bem, é o B, né? É o separado com acento. E por último, nem imagino o porquê dessa alegria. Então, nem imagino o motivo. Olha o ozinho aqui mais uma vez do lado do meu porquê, né? Então, é o junto com acento. Se vocês gravarem isso, eu tenho certeza que vocês vão tirar 10 na prova. Absoluta. Olha lá, nosso gabarito, D, C, B e A. Vamos para mais uma. E aí ele diz assim,
marque a opção que preencha corretamente as lacunas. Então, eu tenho as minhas opçõezinhas ali, né? E vocês vão encaixar. O que que a gente vai fazer? A gente não vai ler as opções. A gente já vai colocando os porquês ali. Depois que a gente colocar, que a gente encher os porquês ali, a gente procura a opção, né? Porque aí não vai ter erro. Então, vamos lá. Então, ele diz assim: Marcelo e Carolina namoravam durante 3 anos e estavam juntos porque se amavam. Então, esse porquê aqui, ó, porque se amavam. Então, eles estavam juntos, pois se amavam. Então, o porquê que tem valor de conjunção pois é o porquê junto, sem acento. Porque agora, depois de tantos anos, de tanto tempo, ela resolvera romper o relacionamento. Então, qual é o porquê que eu uso no início de pergunta? Porque aqui, ó, o ponto de interrogação aqui é uma pergunta. Qual é o porquê que eu uso? Muito bem, é o porquê separado, sem acento, que é início ou meio de pergunta. Na terceira, estaria... Ela teria que botar aqui, né? Tá aqui. Estaria ela infeliz. Por quê? Qual é o porquê que eu uso no final de pergunta? Isso aí, é o porquê separado, mas ele vai levar o acento. E por último, na verdade, ele nunca entenderá o porquê da atitude da namorada. Olha o artigo mais uma vez aqui. Então, ele nunca entenderá o motivo. Então, o motivo é o junto com o acento. Agora, vamos procurar essas opções? Vamos lá. O primeiro porquê, o junto. Ó, pode ser a A, pode ser a D e pode ser a C. Então, eu vou eliminar. Não, vou eliminar aliás, a C e vou eliminar a B. O segundo porquê, separado sem acento. Esse aqui já saiu, né? Vamos tirar ele tudo para não confundir. Então, aqui pode ser... Opa, esse cai fora, porque está acentuado. Tanto tempo resolver o relacionamento porque separado com acento. Então, é a A, ó, já não é a E, porque a E tá junto. Então, também vou eliminar a E. Tá aqui. E o último é o junto com acento. Junto com acento, achei minha resposta. Tá vendo? Como é muito mais fácil fazer assim, se vocês forem primeiro para as opções, vai ver tanta coisa aí, tantas opções aí, que se confunde, né? É o nosso gabarito, A de amor. Perfeito. Vamos para a próxima. Marque a alternativa que corresponde às lacunas da frase. Então, é a mesma coisa da outra, a gente vai preencher primeiro os espaços. Então, vamos lá. Me diz por que você não tira férias. E aí, galera, qual é o porquê que eu uso aqui, ó? É uma pergunta. E aí? Muito bem, é o separado sem acento, que é início de pergunta, né? Aí ele diz, me dê um porquê. Então, me dê um motivo. Então, qual é que eu substituo por motivo? E olha o que tem aqui, ó. E aí? É o porquê. Qual é o porquê? Junto com acento, motivo e razão, valor do substantivo, pode ser acompanhado de artigo, de numeral, de pronome, é o junto com acento. E o último diz que toda vez que eu pergunto, recebo a mesma resposta, mas ainda continuo sem entender o porquê. Olha o porquê que eu uso no final de frase, o separado com acento. E aí, algum de vocês, né? Opa, caiu meu fone. Algum de vocês poderia ter essa dúvida, né? O porquê que aqui, sendo final de frase, também não foi um separado. Porque nesse aí, ele tem um valor, né? Ele vai ser substituído por esse valor. Que como ele tem um valor de substantivo, vai ser substituído por motivo, por razão. E não acontece aqui nesse último, é que toda vez que pergunto, receba a mesma resposta, mas ainda continuo sem entender por quê, né? Então, percebam que é diferente, tá? Então, vamos procurar eles aqui. O primeiro porque o separado sem acento pode ser B, pode ser C. Então, eu vou pagar o E
e vou pagar porque o C, que ele está com acento. Ficou o B e o D. O segundo é o junto com acento. Aqui, ó, tá na D, então já vou eliminar a D. E por que separado com acento? É isso mesmo, D de dado. Vamos conferir nossa resposta. D de dado, muito bem. Mais uma, hein? Estamos chegando ao final, hein, galera? Vamos lá. Complete usando os porquês. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar os porquês, depois a gente marca, tá? Então, o primeiro diz assim: penso nos ideais porque batalhamos há tanto tempo. Então, penso nos ideais pelos quais trabalhamos há tanto tempo. Qual é o porquê que eu substituo pelo qual, pelas quais? Qual é? Isso aí, é o separado sem acento. Que poderia ser pelo qual motivo, pelo qual razão, né? Próximo. Eles não vieram à reunião. Por quê? Qual é o porquê que eu uso no final de frase, galera? Muito bem, é o separado com acento. Perfeito. Terceiro, não sei por que... não sei por que faltaram, porque aí eu vou usar dois porquês, ó. Tem um outro ali, né? Então, vamos fazer o primeiro aqui. Não sei por que faltaram. Não sei por qual razão ou por qual motivo. Então, nesse caso aqui, também é o porquê separado, sem acento. Aí o outro é, mas sei o porquê da minha raiva. Ó, tem um artigo aqui. Então, não sei o motivo. Então, o porquê que eu uso é o junto com acento, que substitui o motivo e a razão. Aqui é diferente, ó. Na primeira, não sei por qual motivo faltaram, por qual razão faltaram. Na terceira, mas sei o motivo. Por qual motivo é uma coisa, motivo é outra. Por qual motivo ou porque separado sem acento. Só motivo, só razão é o junto com acento, tá? E por último, ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. Então é o mesmo porquê, né? Aqui, né? Já vou descobrir o motivo dessa polêmica, é o mesmo porquê. Então vamos procurar ele aqui. Separado sem acento é a A e a C somente. Então eu vou apagar a B e vou apagar a D. E vou apagar a E. Só me sobrou a A e a C. Agora o separado com acento. Os dois têm. Separado sem acento, só a A tem. Vou já eliminar isso aqui. Depois o junto com acento, junto com acento. Muito bem. A de amor. Gabarito, A de amor. Ok? Próxima questão. Ninguém conseguiu explicar o porquê do seu sumiço. Então, ninguém conseguiu explicar o motivo. Então, o porquê que eu uso é o junto com acento, porque por o motivo, a razão é o junto com acento. No entanto, se estavam juntos com ele, não sabiam por quê. Então, porque no final de frase é o separado com acento. Qual é a opção aí, então? A A, de primeira, matamos a A. Também só tinha ela, ó, separado com acento. O resto, nenhum deles é separado com acento. Matamos mais uma. Então, espero que vocês tenham, né, gostado aí da nossa revisão, que tenham sanado todas as dúvidas de vocês, né, que não vão ficar com mais nenhuma para a nossa provinha, que eu desejo para vocês muito, muito, muito boa sorte. Tá bom? Beijos, galera. Fique com Deus, né?